Kamen Rider, cadê o que mandaram agora? Zoro é meu personagem. É um mau personagem? Nossa senhora. Antes de mais nada, Esse é velho, hein? 11... Eita caralho, mano. Mais calma. velho que eu, porra. É o. Kitsune com cabelo longo, mano. Pô, voltamos muito, cara. Vou até acelerar aqui, mano. Muito bem, esse vídeo existe por conta dos comentários do VideoQuest 62 parte 1 sobre One Piece. A gente sempre lê os VideoQuests, a gente sempre lê os comentários e eu sempre levo muito em consideração os comentários, até no nível A câmera caiu, mano. Levanta um pouquinho, a câmera desceu. não saudável de levar em consideração. E muitos comentários geram temas interessantes que a gente É que tenta usar abordar. com Audacity durante o ali, vídeo né? Daí e não não tá vendo a câmera. É, então. Não tá vendo o retorno do vídeo pra saber se tá cortando ou não. consegue, porque não dá. Dá pra fazer coisas interessantíssimas só com os temas levantados em comentários do VideoQuest. Eu vou tentar fazer isso agora. Dois assuntos em particular me interessaram muito nesses comentários. Foi primeiro, as pessoas muito irritadas com a nossa declaração de que o Zoro não é um personagem tão interessante assim, e eu vou falar disso agora. E Burro. o outro ponto que a gente fala sobre o Luffy não ser um bom capitão, e as Burro? Não, mentira. pessoas falarem de realismo e tal. E eu quero fazer isso num outro vídeo. Alguma hora eu vou falar sobre isso, sobre realismo em One Piece. Isso foi uma polêmica na época, né? Muito besta isso, mano. O Luffy é o capitão, o Zoro é o. Qual é a palavra que eles usam? O imediato. Imediato. A Nami, na verdade, é o imediato. Nossa, que papo besta, mano. Nossa senhora. Cara, na época que eu fazia teoria de One Piece, que tem tipo 552 anos, eu já falava, gente, nada a ver, mano. Nada a ver. Não é pra você comparar com a vida real, pô. Blá blá blá. Caralho, mano. Ainda fala, ainda tem esse debate, guys? Ainda é uma coisa na comunidade isso? Então aqui a gente vai falar sobre construção Não, com de certeza não. personagens. Hoje em dia, o fã do One Piece já tá devorando sabonete já. Achei que você ia falar, hoje já tão calejados, já passou isso. Hoje os caras tão. Porra, é sabonete no prato e shampoo no copo aqui, ó. Já tão. É, os caras Se bobear, tem até o pré-treino do shampoo em pó, mano. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, falando em construção de personagem, eu tenho uma pequena bibliografia. Dois caras que eu quero citar aqui. Sid Field, manual de roteiro, é pra cinema. É um Ah, dos citou livrinho, já perdeu o argumento. Citou livrinho, perdeu o argumento, mano. mais importantes manuais de roteiro que existem. É referenciadíssimo. É um passo a passo, digamos assim. É um livro muito bom. E eu vou falar, obviamente, da parte que ele fala de personagem, né? Mas ele fala sobre todo o processo de fazer um roteiro de cinema. Mas como é sobre personagem, meio que vale pra muita coisa. E eu também vou falar de um cara que eu gosto muito da internet, que é o Film Crit Hulk. E ele é um cara inteligentíssimo, é foda, o cara é um script Esse é clássico, né? O Hulk aí faz coisa tempo pra cá na internet. doctor em Hollywood. Ele é um cara que pega script de filme e conserta, digamos assim. Ele vê buracos no filme e conserta. E tem um artigo dele sobre o Homem de Aço, o último filme do Superman, e tem um trecho muito interessante que eu vou falar sobre ele aqui nesse vídeo, certo? E terceiro, tá um calor desgraçado e fazer vídeo significa desligar o ventilador. Então vocês me agradeçam, porque eu tô morrendo. Muito bem, esse vídeo vai ser longo e explicativo. O meu vídeo, qual era o vídeo que eu gravei que tá com calor? Assim, muitos vídeos eu gravei com calor pro caralho, mas teve um que foi dos longos. Foi o de Toriko? Não. Acho que foi do Initial D, mano. Nossa senhora, cara. O Initial D tem 4 horas de vídeo. Foi o meu vídeo mais longo até agora. 4 horas. A gravação demorou, assim, a noite toda. Tipo, eu terminei de gravar às 9 horas da manhã. Eu comecei, era tipo, sei lá, de noite. Tá ligado? Antes da madrugada começar. Cara, mas o tanto que eu parei. Às vezes eu parava assim, ó, enxugava assim, ó. Nossa senhora. Ativo e expositivo, então tenham paciência, fiquem comigo até o fim, por favor, certo? A gente falou no VideoQuest que o Zoro não é um cara tão legal assim, um personagem tão legal. Eu considero o Zoro um personagem até, digamos, mal escrito. Eu gosto dele. Eu gosto das cenas em que ele faz coisas fodas, assim, que o Oda raramente erra nessas cenas emocionantes. Mas é isso que o Zoro faz, né? Por exemplo, a luta dele Eu com acho que Rock, ele vai pegar o importantíssimo. manual do roteiro, ver como é que faz um personagem e aplicar isso no Zoro e falar que o Zoro não se aplica direito isso. Não, eu tenho certeza que vai fazer isso, mas eu não queria falar antes da hora, então eu tô quieto aqui. Mas eu já tava com isso na cabeça também. Ah, então. Nesse Só vídeo. que daí. Ou aquele momento que ele pega toda a dor do Luffy em Thriller Bark. É muito forte, realmente muito forte. A cena e o ato, e isso é foda, e realmente arrepia e emociona. Né? Mas não é disso que a gente tá falando, a gente tá falando de como construir um personagem. E pensar sobre como E isso não é construção de personagem, não, né? Ele faz o personagem existir e os momentos dele, expor as coisas que ele pensa e que ele sente em momentos. Não é construção de personagem, não. Né? o Zoro é construído e exposto pra gente durante a leitura do mangá, me fez perder um pouco os pontos que ele tinha comigo. Mas pra exemplificar isso, eu preciso antes mostrar um personagem que foi o processo contrário. Quanto mais eu penso sobre ela, mais ela ganha pontos comigo, que é a Nami. É uma ótima personagem e eu vou usar ela pra exemplificar o que caralho eu quero dizer com um personagem bem escrito e um personagem mal escrito. Então vamos lá. Vamos falar um pouco da vida da Nami. Por que ela é uma personagem interessante? Vamos. Porque ela tem uma vida interessante pra Porque ela começar. tem 2 pontos de plot muito grandes. A gente não vê as coisas nessa hora.
ordem, né, no mangá, a gente vê embaralhado, digamos assim, a gente começa a ver ela de um outro ponto, depois a gente conhece o passado dela. Ela é adotada quando criança, depois de um conflito lá, depois de alguma batalha, é adotada por uma mulher da marinha, Belemer, e junto com uma outra menina, e desde criança ela gosta de desenhar mapas, e ela tem esse sonho de fazer um mapa mundi e tal, e a mãe dela é super protetora, e a mãe dela se sacrifica pelas filhas. E é aquele tipo de mãe, isso eu já vi acontecer no mundo real várias vezes, e por isso é uma coisa bastante real e identificável, né? A mãe dela deixa de ter pra ela pra dar pras filhas, o que é muito Claro, né, porra? Qualquer mãe, inclusive. bonito. Então Ou foi seja, isso. isso é um valor de autossacrifício que a Nami aprende. Só que ela acha isso injusto. E isso causa conflito. Guardem essa palavra, conflito. Causa conflito entre ela e a mãe, tal. O Zoro é um personagem que não tem conflito? Será que esse é o take? E ela não gosta disso, ela queria ser mais. Por que eu tenho que ter as coisas e você não e tal? E você não é minha mãe. Esse tipo de coisa que acontece bem forte, assim, nas cenas bastante fortes. Até que chega o Arlong e o Arlong fode tudo. O Arlong toma o controle da vila, toma o controle de tudo lá que tá acontecendo. A Belemer meio que se sacrifica pelas filhas e morre. Ela se mata pelas duas filhas. De novo, autossacrifício, certo? Com esse valor de autossacrifício, de altruísmo e de desapego, a Nami faz a mesma coisa. Foi isso que ela aprendeu. Só assim pro chat se unir pra concordar com você. Vai se fuder, cara. Vocês são uns merda, velho. Então o que ela faz? Sozinha, sem consultar ninguém, ela meio que se vende pro pessoal do Arlong, e porque ela quer comprar a vila de volta, digamos assim, né? E ela começa a ser uma ladra por conta disso, enquanto isso ela vai fazendo os mapas pros caras. E todos os mapas que ela faz ficam com o pessoal do Arlong, enquanto isso ela tá roubando piratas, certo? Por que eu descrevi... Por que ele posicionou a câmera cortando a testa dele? Porque ele acha extremamente importante Porque- pro assunto a Universidade de São Paulo na camisa dele. É muito relevante as pessoas pegarem essa semiótica pro Zoro. Sid Field, no manual do roteiro, ele coloca esse diagrama aqui. Esse diagrama é bem interessante Ah, porque não usa diagrama não, Kitsu, não faz isso não. Começou a me ensinar diagrama de roteiro já. Nem tá na melhor condição possível de diagrama, tá tudo apagado, mano. uma colinha aqui embaixo. Dá pra ele ter É o feito um diagrama melhor no Paint. Ah, tá bom, ele tirou. Escaneou o livro ali. para formar um personagem. Primeiro você tem a parte interior, a parte que forma o personagem, que é a sua biografia que eu acabei de falar. Essa biografia, ela cria um ponto de vista. Ela cria uma atitude, né? Ela criou essa atitude na Nami de ela não se misturar com as pessoas. Como ela tem que fazer isso sozinha, ela não pode confiar em ninguém, ela não pode se abrir, até porque ela é uma ladra, ela tem que roubar das pessoas, ela tem que ter um desligamento, uma distância, né? E isso vem da biografia. E aí quando você coloca na parte exterior, a parte que revela o personagem, aí é a ação. O que a personagem faz? Isso é ação. E ação é personagem. O personagem só é o que ele faz. A gente tem que ver as coisas acontecendo. Não pode ser uma exposição de alguma outra pessoa falando por fora. Tem nada a ver isso aí. A Nami, ela tem uma necessidade dramática. Esse é o nome, a necessidade dramática dela. Qual é a necessidade dramática dela? Recuperar a vila. É isso que ela precisa fazer, né? Aí, no texto do From Chris Hook, ele faz um negócio muito interessante, que é colocar 7 perguntas básicas que ele usa pra tentar achar problemas básicos de roteiro na formação de personagem, de drama e conflito de personagem, certo? E as perguntas são essas aqui que vocês estão vendo na Esse personagem quer, do que esse personagem precisa, como essas vontades, necessidades entram em conflito umas com as outras dentro dele, como entram em conflito com o mundo à sua volta, como entram em conflito com outros personagens, como esse personagem muda através desses conflitos e como essa mudança o afeta, qual o impacto dessa mudança em todos os outros. Cara, olha só, eu não vou invalidar, obviamente, esses livros ou esse método de você usar essas perguntinhas para associar um personagem, porque isso funciona muito bem como um exercício. Você está escrevendo o seu roteiro, você não sabe como fazer um filme, escrever um script de filme, você não sabe como escrever um personagem. Isso aqui é um exercício muito bom. É que nem aquele exercício clássico de você estar escrevendo um roteiro. Ah, meus personagens são bons, será que meus personagens são... Faz o exercício. Cobre o nome do personagem que está falando no diálogo. E só lê só o diálogo, sem o nome. E vê se você identifica claramente que personagem é qual. Quem é quem, num diálogo com muitas pessoas e tal. Sabe? É um exercício. Você não pode pegar esse de exercício e falar, olha, o personagem é ruim por causa disso. Sabe? Me parece, a gente não viu o vídeo inteiro, mas me parece que o Kitsune está fazendo essa falácia clássica de pegar esses exercícios, ou esses experimentos, esses estudos de narrativa e chapar em cima da obra e falar, olha, não é legal. Não se faz isso. É a checklist básica, fazer A checklist. checklist, entendeu? O Zoro, ele pode não se enquadrar em, sei lá, 5 das 7 perguntas. Isso não significa que o Zoro é ruim. Ele pode não encaixar em nenhuma, ainda não significa que o personagem é ruim, tá ligado? Eu vejo muito isso acontecendo. Um vídeo que eu vi uma vez fazendo crítica, ele pegava
aquela pirâmidezinha, pirâmide do Freytag, que é tipo o roteiro, né? A progressão do roteiro, é, tipo, tem eu não lembro os termos, né? Mas tem o início, depois tem o motivo que dá o personagem, depois a catarse, depois o desfecho, né? Tem aquela pirâmidezinha assim. Aí ele pegava, colocava isso na obra, olha, a obra não me encaixa aqui. Narrativa ruim. Cara, não é assim, velho. Não é assim que funciona, cara. Esses livros são estudos, são um guia pra você escrever um script. Se você escrever um script seguindo aquela pirâmide, muito provavelmente você vai ter um script decente, que funciona, a história fica coesa, ela tem, é uma estrutura, é um esqueleto, tá ligado? Que você pode usar pra construir seu script, sua história, sua narrativa. Então, serve como exercício, serve como estudo pra você aprender, serve, né, para você ter um guia pra você fazer. Não necessariamente uma obra não se encaixa nisso, ela é ruim, sabe? Não tem regras na arte, não vamos fazer isso. Eu não sei se é isso que ele faz, mas eu acho que é. Então já adianto aí. E existem, esse exemplo que ele deu aí, existem vários outros para vários outros tipos de personagem diferentes. Pois é, Não, senão uma penca de personagem assim, memorável ia pra vala. Sei lá, Verdade Fullmetal como conceito ia pra vala, porque exato, exato. regrinha. O E outra Mestre dos coisa, Magos ia pro vala. É um boneco, uma porrada de boneco ia pra vala, cara. Uma sim. lista imensa de boneco incrível ia pra vala. E outra coisa, mesmo que você fuja dos personagens conceituais ou coisa assim, se todo mundo, se todo autor fizesse isso, fizesse esse processo crítico de achar que é bom só porque encaixa ou não, nunca ia surgir coisa nova. Nunca ia ter uma parada revolucionária. Porque todo mundo tem que se prender nessas regrinhas, entendeu? Não é assim, pô. A gente tem que, inclusive, tentar fugir das regrinhas pra experimentar, né? Às vezes, o experimentalismo de fugir desses padrões gera uma coisa nova, e essa coisa nova agora vai ser estudada para gerar mais exercícios como esse, sabe? Autores geniais, eles, né, sempre criam tendências. Então, esse exercício serve para você escrever um script, serve para você estudar. Mas não fiquem nessa de achar que ler o livro agora eu sei crítica. Não é assim. Não é assim. Valeu pelo sub, caseína. Tela. Eu tô aqui com a cola no Word aqui pra falar com vocês. E a gente vai ver um pouco disso na Nami. Por exemplo, o que a personagem quer? Ela quer fazer o mapa mundi, é a vontade dela, o sonho. O que a personagem precisa? Ela precisa recuperar a vila. Ela precisa de muito dinheiro pra comprar a vila de volta. Como essas necessidades e vontades entram em conflito umas com as outras dentro do personagem? No caso da Nami... Ah lá, um personagem precisa ter duas vontades entrando em conflito pra ser bom? Tá ligado? Se tu for para pensar, tem trilhões de personagens que não funcionam nessa terceira pergunta aqui e são bons pra caralho, sabe? Ela não vai poder fazer o mapa mundi enquanto ela tiver o compromisso de Assim. salvar a vila. Fudeu. Ela não pode viajar pelo mundo pra fazer isso. Cara, só em One Piece deve ter um monte, se tu parar pra olhar aí. E isso é bem básico, né? E, de qualquer forma, ela não pode... Apesar que eu vou chegar nisso aí. Esse é o conflito básico interno dela. Ela quer uma coisa que ela não pode fazer por conta de uma outra que ela precisa fazer. Ela quer o mapa mundi, não pode porque precisa salvar a vila. E uma coisa entra em choque com a outra. E esses conflitos, essa é a palavra-chave aqui. Conflito. Quanto mais conflito, mais barra forte. aí, não? O próprio Luffy, né? Ele já dá pra você falar com um personagem bem diferente. Ele ostenta a simplicidade dele de um jeito que eu acho que não encaixaria em muito desses exercícios de personagem, sabe? Mais significativo é o personagem. No caso da Nami, tem esse primeiro conflito. Como isso entra em conflito com o mundo à volta dela? No caso dela, como ela se afastou e tá junto com os piratas do Arlong, ela, naquele contexto do East Blue, além dela ser uma ladra de pirata, o que já é uma coisa errada, até do ponto de vista dos piratas, que são os caras errados. Tá vendo? Se você tem uma ideia de personagem, eu queria muito fazer um personagem que é assim. Às vezes você tem ideias vagas, né? Eu nunca escrevi roteiro, mas eu imagino quando você vai começar uma história, você tem ideias vagas. Eu quero um personagem que é assim, e assado, e pá. E aí mas você, né, não sabe talvez como ligar muito bem. Essa historinha que vai te ajudar. Ó. O que o personagem quer, o que ele precisa, como isso entra em conflito. Você já vai pegando a sua idealização de personagem que é meio vaga e vai dando uma forma pra ele com esse exercício aqui. E aí, pum, você tem um personagem que funciona, tá ligado? É pra isso que serve essas coisas. Ela tá junto dos piratas do Arlong, que são os caras mais perigosos e mais temidos do East Blue, né, dos mares do leste. Então isso já entra em conflito com esse mundo, desse contexto dos 12 primeiros volumes. Como isso entra em conflito com outros personagens? Aí é mais interessante ainda, porque por conta de tudo isso que aconteceu com ela, ela ter que ser uma ladra e se afastar, entra em conflito com a tripulação do Luffy. Ela nunca se aproxima e nunca deixa que as pessoas gostem dela. Inclusive, ela constantemente tá meio que traindo os caras. Ela sempre quer garantir o tesouro dela e tal, ao invés de ajudar o que tá acontecendo ali no momento. Então isso entra em conflito com os personagens à volta dela. Uhum. Como o personagem muda através desses conflitos e como a resolução desses conflitos afeta os próprios conflitos, né? Como isso afeta as necessidades e vontades. Aí a gente consegue analisar na Nami por conta do arco do Arlong mesmo, que isso é meio que resolvido. A personagem tem um arco de desenvolvimento que acaba no arco do Arlong.
que é bastante forte por conta de ser um arco muito bom e ter a ver com ela. E por isso que o desenvolvimento de personagem dela fica relevante, porque tem a ver com algo que está acontecendo na nossa frente. A resolução desses conflitos faz com que ela veja, no momento do arco do Arlong, da resolução do arco do Arlong, Essas perguntinhas aqui serviram, no exemplo dele, serviram pra você olhar a Nami, né? É uma boa forma de você analisar também, mesmo que não você esteja criando um personagem. Você pode analisar um personagem também através dessas perguntinhas, né? Você pode notar, olha como a Nami, né? Quero fazer uma crítica, sei lá, quero analisar. Pô, a Nami é uma personagem boa, aí você usa isso aqui, você exercita, você olha como você vai, e ela linka tudo direitinho, conflito, pum, você consegue entender melhor a personagem, sabe? Com certeza. Agora, o personagem não encaixa que o personagem é ruim, falácia. ela percebe que ela pode confiar em pessoas. Ela percebe que existe um outro caminho que pessoas, que se ela não fizer, se ela não achar que ela tem que fazer tudo sozinha, ela pode resolver a necessidade e partir para a vontade dela de fazer o mapa mundi. Então ela cresce, nisso que acontece, ela cresce como pessoa. Ela para de valorizar apenas o dinheiro e valoriza os laços com as outras pessoas em volta dela. E a última pergunta, que impacto que essa mudança tem no resto das pessoas? Ela oficialmente entra pro grupo do Luffy com essa resolução. Ela oficialmente vira um membro daquele grupo e ganha amigos, e as pessoas de fato confiam nela depois disso. Ela não fica só aquela pessoa estranha que tá ali no nosso barco e de repente ela vai embora, como aconteceu lá no fim do arco do Don Krieg e do restaurante, né? Ou seja, nesse esquema que eu expus, obviamente que existem outros esquemas, mas nesse esquema que eu expus de construção de personagem, a Nami redondinha, é linda, maravilhosa, foda, uma das melhores personagens de todo o One Piece, pra mim. Quanto mais eu penso na Nami, cada vez eu acho ela mais foda. E é nesse... Isso nesse arco, né? Depois, cadê a Nami? Cadê a Nami? Cadê a Nami depois? termos que eu penso no Zoro. Então vamos falar do Zoro agora. História de vida do Zoro. Só que a gente sabe é que ele treinava... O Zoro, você pode forçar essas perguntinhas ou coisa nele pra justificar naquele episódio ridiculamente curto e simples, né? Simplório, né? Banal da Kuina, né? Que é uma coisa bem simplória mesmo, né? Tu vai pegar e tu pode, o conflito dele é esse, o objetivo dele é esse, pontos. Mas o Zoro não se faz isso, diferente da Nami. A Nami se faz nesse flashback, na relação direta do flashback dela com o arco dela do Arlong. Pô, é muito mais forte os desenvolvimentos da Nami no arco do Arlong com o flashback dela e o passado e o que estruturou o personagem até a história começar. O Zoro não, pô. O Zoro é só um contexto. Olha, esse é o Zoro. Ele é completamente diferente. Eu acho, inclusive, muito fascinante o Oda escrever personagens bons por métodos tão diferentes, sabe? Engraçado, né? Quando o Zoro ele se encaixa na Shake fica ruim. Então, né? Diferente mesmo. E não fica muito claro exatamente qual é a relação do mestre com o Zoro usa duas espadas e ele perde sempre pra filha desse mestre, que é muito mais forte do que ele e é mais velha, e ele não aceita o fato de ela ser uma menina e vencer ele, mesmo que ele seja forte e vença os adultos. E aí você tem o lado dessa menina, da Kuina, que fala: cara, quando eu crescer eu não vou ser tão forte quanto um homem, meu pai sempre fala isso. E eu acho muito injusto, eu queria ter nascido homem. E ele fica puto com isso, porque quando eu vencer você, eu quero que seja do meu mérito e tal, até que ela morre, caindo da escada. Tem uma parte que fala ali naquele quadro, fala como os humanos são frágeis, né? Como as pessoas são frágeis e morrem por nada. E aí ele, nesse momento, promete que ele vai se tornar o espadachim mais forte do mundo, pra que o nome dele... Tem isso dela não aceitar com a menina? Eu acho que sim. Se eu não me engano, fica fortemente o sexo dela é uma pauta, assim, da Kuina, que Sim. ela é mais fraca por ser mulher, blá blá blá, né? Até fica implícito que ela se matou, né, por causa disso, no final das contas e tal. E o Zoro meio que carrega isso com ele, né? Pra vontade dela na espada e tal. Ele chegue a ela nos céus, né? Ele vai meio que fazer isso por ela. Aí a gente passa pro diagrama do Siegefield. Essa é a biografia dele. Isso cria um ponto de vista nele. Não fica muito claro, porque não dá pra saber exatamente qual é o ponto de vista do Zoro. Não dá pra saber qual é a atitude dele perante o mundo, né? Ele tem uma espécie de honra do espadachim, que eu não sei exatamente de onde vem, porque esse flashback dele não mostra quase nada. O flashback dele mostra ele lutando e perdendo, e a menina morrendo. Então qual é o ponto de vista, qual é a atitude em relação ao mundo que é criado através da vida do Zoro? Não fica muito claro. Qual é a necessidade dele? A necessidade dele é provar... aliás, nesse caso seria uma vontade. A vontade dele é se tornar o rei dos piratas. Se tornar o maior espadachim do mundo por causa dela. Se você passa pras ações, pro que forma ele como um ser humano normal, a gente sabe que ele tem o hábito de se perder, né? Que é a piadinha dele. Inclusive o Urso fala que ele é definido por quatro coisas, 3 espadas e uma piada ruim. Tem essa piada dele perdido, que eu não consigo ver relação com absolutamente nada, a não ser que alguém tenha alguma interpretação. Oxi! Que isso? Uma característica do personagem que é uma piada precisa ter a ver com o conflito e blá blá blá? Que isso, cara? Muito legal sobre isso, mas pra mim... A Nami, no caso, tem, beleza. Realmente, o da Nami da piadinha dela ser mercenária tem. Mas não precisa ter, cara. Perdido. Ele não é perdido como a Nami gosta de dinheiro por causa da história de vida dela. O Zoro é perdido por alguma coisa? Não. É só uma coisa que o Oda colocou Cara, é uma punchline, mano. Calma, velho. lá. Ele é perdido. E ele treina pra ser forte. Essa é a vida dele, certo? Inclusive, os personagens serem tão espontâneos e
orgânicos é uma das coisas que. É um dos fatores que beneficia muito o One Piece ter uma crew tão boa, assim, uma das melhores crews, de grupos de personagens que eu já vi na história. Que é isso, os personagens são muito espontâneos, tem características, são humanos pra caralho, pô. Da maneira como eu vejo o Zoro, Não, toda não essa construção é existe, fraca. não existe uma construção do Nen pro Zoro ficar brigando com o Sanji, né? Não É, existe nada aqui de conflito pra eles ficarem brigando toda hora e é legal eles só também. não se dão. É isso, acontece. Tem poucos elementos, nunca foi trabalhado em arco nenhum, como o da Nami, Eles se respeitam, mas eles não vão ganhar do outro, é isso. né? E a gente não vê exatamente o que ele quer e o que ele faz. Ele luta. Em lutas fodas, legal. Mas é só isso. Aí a gente parte pras perguntas. O que esse personagem quer? Ele quer se É, Kitsune faz isso não, fi. tornar o maior espadachim É o do tal da mundo. O que checklist, tá, Bobo? É a checklistzinha. Fica aí de exercício, guys, pra todo mundo vendo aí. Não façam isso. Não fa... Nossa, tanto de vídeo de crítica que eu já vi fazendo isso, cara. Não façam isso, mano. Você quer estudar crítica? Vai fundo, mano. Quer estudar narrativa? Vai fundo. Compre teus livros, devora teus livros. Mas faz isso como um estudo, mano. Faz como um estudo. Tá ligado? Pra aprender a criar personagem, pra aprender a analisar personagem. Mas não faz checklistzinha, mano. Ah, esse personagem é ruim porque não tá aqui. Tá ligado? esse personagem Toma precisa? a narrativana, o seu narrativana não fez isso, cara. Narrativa não fez fez. Se fez, inclusive, manda aí que a gente já pode refutar ele. Ele precisa ser forte. É basicamente isso. Ele não tem nenhuma outra coisa que ele necessite fazer. Ele precisa ficar forte. Como essas necessidades e vontades se chocam e entram em conflito dentro dele? Não entram em conflito. Porque uma Não coisa entram, exatamente. O Zoro não tem esse conflito aí. complementa a outra. Se ele quer se tornar o maior espadachim do mundo, ele precisa ser forte. No máximo, a gente pode pensar que isso entra em conflito porque ele não é forte o suficiente para ser o maior Só se forçar assim mesmo, verdade. espadachim. Ele precisa tornar-se forte o suficiente, né? Só que isso também não é muito bem trabalhado durante a série, O Ichigo porque se quase... encaixa Tirando a em luta do todas as Mihawk, que a gente vai checklists, hein? É, por isso que ele é ruim pra caralho. falar um pouco mais pra frente, não tem nenhuma outra prova de que ele seja fraco. Ele vence todo mundo. Eu não consigo me lembrar de nenhuma outra luta que ele perca. E tem muita luta que ele vence meio que, por Pô, mas meio que o ponto alto do Zoro nessa introdução de personagem é o Mihawk, né? E é ali que crava de vez, ó, eu sou fraco, quer dizer, não sou fraco, né? Mas assim, eu tô longe de ser o melhor do mundo e agora eu vou correr atrás disso. exemplo, no arco dos Homens Peixe, Se tu quer falar que isso depois fica um pouco de lado, beleza, mas a gente vai falar de toda a tripulação do Luffy, porque, né? ele vence em uma página dupla. Não mostra a luta dele direito. Pá, venceu, sabe? Então a gente não sente que ele é fraco pra sentir a necessidade que ele precisa ficar forte. Como isso entra em conflito com o mundo de fora? Não existe nenhum problema em ser espadachim. Não existe nenhum problema em ser o maior espadachim. Sei lá, preconceito. Ninguém tem preconceito. Não tem nenhuma lei contra o porte de espadas, como por exemplo no Kenshin. Né? O cara é um espadachim, mas o Japão não permite mais espadas. Então não há esse problema em ele ser o maior espadachim. A não ser os outros rivais dele em se tornar o maior espadachim, que ele vence todos. Como isso entra em conflito com outros personagens? Se você for fazer essa crítica aí, eu aceito. Essa é uma crítica que eu aceito ao One Piece. Ah, o arco dos personagens da tripulação do Luffy se faz quando eles são introduzidos e depois não são mais pautados. Sim, sim, é verdade. Você pega a galera do Luffy, tem ali o arco pode vir um pouquinho depois? Pode. O Usopp entrou e o arco dele só veio bem lá em Wano 7, de fato. A Robin também entrou e também só veio lá depois. Tá. Mas os personagens geralmente têm esse destaque, geralmente no início da introdução dele, e depois estão lá existindo. Isso é um problema de One Piece mesmo, eu acho que. Mas não é só do Zoro, né? conflito imediato dele não entra em conflito. Ninguém tem problema com ele Só o ser Luffy, né? O Luffy eu acho que ele ainda tem algumas pautas depois, mas acho que só isso mesmo. o maior espadachim e ninguém tem problema com ele ser forte. Às vezes causa problema no fato de ele ser inconsequente, mas é mais um negócio de ai meu Deus, o que ele tá fazendo? E aí ele resolve a coisa vencendo o inimigo. Entra em conflito com o Mihawk, que é o único personagem que se põe no caminho do Zoro e por isso é a melhor, pra mim, a melhor cena do Zoro em todo o mangá, rivalizando com aquela que eu Ok, justo. falei do Thriller Bark, né, que ele pega toda a dor do Luffy. Pô, o Zoro Esse é o momento indo em que treinar o justamente fato com o Mihawk por causa do Luffy é muito foda também, É né? muito Puta foda, né? Dá pra O Zoro é dizer. muito bom. Dá pra dizer que isso toca um pouquinho na pauta, né, do Zoro depois, um pouco mais tarde. Cara, vamos lá. O Zoro, pra mim, ele é um personagem maravilhoso, é um dos mais cativantes da tripulação ali. Justamente porque ele tem essa narrativa diferenciada pra construir o personagem. Ele não tem a construçãozinha na intro dele igual a Nami. Ele não tem o flashback que vem depois igual o Sanji. Eu falei agora que os personagens eles são meio não colocados em pauta, mas tem o Sanji também, né? O Sanji volta à pauta. Ele tem a coisa dele com o Zeff lá no Baratie, depois tem o Whole Cake que meio que pega mais ele, né? Mais um pouco, verdade. Mas enfim.
O Sanji, ele tem o flashback do Sanji, tem a história do Sanji, tem depois a enrolo que é família, o conflito da família, tem todas isso aqui, vai estar marcar todos os checks do mundo. Brrr, o Sanji tem tudo, tá ligado? Beleza, Sanji, personagem legal, tá. E ainda assim, o Zoro pra mim é melhor, e o Zoro não tem nada disso, tá ligado? Tipo, porque eu acho maravilhoso como o Zoro ele se faz, ele expõe quem ele é e o que ele tem pra fazer na obra através de momentos. O Zoro é um excelente exemplo de personagem que funciona por momentos. Sempre que eu tiver que falar sobre isso, o Zoro vai ser um exemplo pra mim nisso. Você vê quem o Zoro é, você vê os ideais do Zoro colocado à prova de maneira sutil. Às vezes nem o momento nem é dele, mas você pega, por exemplo, o clássico momento em que o Luffy tá brigando com o Sop, tem aquela coisa, responsabilidade de capitão, e o Zoro fala, né? Ah, se o Sop voltar assim, agora você e eu sair do bando. Cadê? Tá ligado? É É. só uma fala. É só uma fala, não é nenhum momento do Zoro, né? Ou então, antes disso, quando o próprio Luffy briga com o Sop, ele fala, isso quer ser um capitão, Luffy. Ele fala assim, né? Tipo, Uhum. é uma frase simples, nem é o momento do Zoro, mas isso você mostra a faceta do Zoro. Você mostra o que ele pensa, o que ele sente, ou como ele se comporta perante uma situação diferente, né? Você vê, você joga uma luz de uma situação nele e você vê como ele reflete de formas, né, interessantes. E quando tu for pegar as cenas do Zoro em si, como ele falou, a cena do Kuma é espetacular, caralho. Quando o personagem explode ali, o que ele faz, o personagem orgulhoso como aquele que ganha tudo, que faz tudo, que vai tudo pelo sonho dele e tá disposto a abandonar a porra toda em prol da honra do Luffy, sabe? O próprio Sim. Sanji tem uma E ele pitadinha fez disso isso mais nessa de uma vez, parte, né? né? Sim, sim. E o Zoro fez isso mais de uma vez, né? Ele vai O tempo na todo. ilha do Mihawk, pede pro Mihawk treinar ele, justamente pra Nossa, o auxiliar o orgulho, Luffy. largou o orgulho todinho dele, cara. Pra poder ficar mais forte pra realizar as necessidades do Luffy e do bando, né? Como um imediato. Ele indo treinar com o Uhum. Mihawk é muito foda. É muito É bom mesmo. muito bom. E o E do. outra, né? Depois, até boss time skip, né? Quando o Luffy ele vai tentar. Como eles faz muito tempo que eles não se veem, não sabem o que cada um mudou. O Luffy ele entra numa ilha, já sai correndo pulando, e o Zoro ele fala, cara, aqui não é mais É, o ele Red puxa a Line, orelha não. do Aqui Luffy é o nessa novo mundo. parte. Pô, aqui é o novo mundo, cara. Novo mundo, mano. Leva a sério aí. É, É então. uma frasezinha boa, mas tipo, é só frases pontuais que mostram completamente como personagem. Demonstra como ele é um personagem, o que ele é, o que ele faz, a presença dele, o papel dele. O personagem tá muito atrelado a papel, né? Agora há pouco o pessoal perguntou no chat: a Queen é um personagem bom? Tá ligado? A Queen não tem nada de desenvolvimento, nada, mas ela fez o papel dela, não fez? Então, tipo, tem muito sobre papel também nisso no Zoro. A pitadinha do Sanji que eu mencionei na cena do Kuma também é isso, é um dos momentos que o Sanji reflete assim de momento. Ele claramente brigando com o Zoro, mas dessa vez não em prol de conflito deles ali, que eles não se gostam, assim, né? De dividir a responsabilidade ali da situação, dividir o risco Uhum. e tal. E até proteger o próprio Zoro. Pô, o momento do Sanji que é legal. O Sanji também tem momentos, né, que ele brilha, assim, além do desenvolvimento tradicional. Então, assim, pra mim o Zoro se faz muito nisso, eu acho maravilhosa essa sutileza. A cena do Mihawk nem se fala. Quando eu tava lendo One Piece, né, eu parei pra ler, assim, e fiz aquele meu vídeo lá, pra mim esse foi um dos momentos que eu mais, assim, caralho, mano. Pra mim é uma das coisas mais brabas do mundo, quando ele pede pro Mihawk e o Mihawk bota a faquinha, assim, né, no peito dele. E o Mihawk, ué, não vai recuar, não? Aí o Zoro fala, eu sinto que se eu der um passo pra trás, eu vou estar abandonando tudo que eu tenho em jogo, né? Ele fala, mesmo que morra? Aí o Zoro solta, prefiro morrer. Eu falei, caralho, esse boneco é absurdo. Porra, surreal de bem feito aquilo, tá ligado? E é só frases assim soltas, não é flashbackzinho, não é, né, roteirinho. É impressionante. O Zoro é bom demais, cara. Ele é um personagem muito bom, pô. Isso só nas nuances dele, né? Se você for pegar o fator shonenzão e como ele se encaixa na história, nas lutas, ou na comédia, ou outras coisas assim, mais um pouco mais especiais, ele também faz um excelente papel. Então, enfim, vocês podem ao longo do tempo lembrando momentos do Zoro e vendo como ele faz isso, ele brilha, né? Dessas formas bem naturais, sutis e coerentes, assim, ao longo da história. Bem legal. Enfim, deixa eu ler esse donation aqui. Você não falou que o Zoro e treinar com o Mihawk é uma bosta? Eu falei isso quando? Eu acho legal isso, mano. Do nada, né? Não achei, não Foi o John achei que isso falou isso não, aí, mano. foi o John que falou isso aí. Ah, foi o John? Ah, tá. Deve ter sido. Tô chutando também. É, parece coisa que o John falou aí, mano. Acho que eu não falei isso não, mano. Eu acho isso bem legal, Dito na verdade. isso, vamos doando pra My Melody aí, falou. Valeu. 2008. Ah, em 2008 pode ser que eu tenha falado isso, mano. Foi mal, foi mal. 2008 pode ser que eu tenha falado isso. Até porque, outra coisa, né? O vídeo do Kitsune aqui tem 11 anos, né, galera? Vamos também. A gente usa esse vídeo aqui pra comentar sobre e exercitar o assunto, mas
Vamos pegar leve com o Kitsune que tem 11 anos. Se pegar meus vídeos de 11 anos atrás, é 1000 vezes pior que isso aqui, né? Então não estou julgando o Kitsune do passado, não. Apenas comentando. ele querer se tornar o maior espadachim do mundo entra em conflito com o fato de que existe um cara que já é o maior espadachim do mundo e é virtualmente invencível. Ele perde Arma com um textão ali, mano. um palito de dente que o cara tá usando ali. Um Nem li. negócio de cortar carta, tá ligado? É Que ridículo. isso, velho? Ah, Eu li, não, pera aí. E ele não consegue vencer. O cara pagou Só pra que mandar também tem uma outra coisa. O ditador ficou deletando minha mensagem me ordenando trocar meu nick. Foda-se, tá chorando. Pô, banir, ô, Rian, bane. Caralho, mano. O cara pagou tua mensagem pra tu botar o nick rosa da Hello Kitty, tá chorando pro meu chat, cara. Vai se fuder, porra. O Mihawk não tem nenhum problema com o Zoro. E mais pra frente, eles se reencontram, eles continuam não tendo nenhum problema com o outro, e o Mihawk treina o Zoro. Sabe? O Oda criou o momento foda do Zoro sendo o vencido, e depois ele coloca os dois personagens frente a frente, e o conflito não é trabalhado. Falei tanto que acabou a bateria, olha só. Sobram as duas últimas perguntas, como o personagem muda através desses conflitos, e como a resolução É justamente, né? Olha, ele subiu a câmera, caralho. É agora, let's go. deles afeta o personagem, e que impacto essa mudança É justamente o conflito deles não ser trabalhado, do Zoro baixar a orelha, que é interessante, né? Lá na coisa do Mihawk. Tem aquela engolida de orgulho. É maneiro. tem em todo mundo, mas é até um pouco injusto falar disso do Zoro, porque não houve um arco do Zoro, né? Não houve como a Nami teve o arco. Essas coisas a gente começa a valorizar com o tempo também, né? Por exemplo, o cara falou ali do negócio do achar o Mihawk uma meta. Talvez a primeira vez que eu tenha visto, eu tenha achado zoado mesmo. Porra, o Zoro quer enfrentar o Mihawk, caralho. Ele vai lá, chega na ilha e o Mihawk tá lá e ele vai lá e cede o Mihawk, não sei o que. Tá ligado? Aí, sei lá, com o tempo, você vai vendo tanta coisa, você vai notando tanta forma de personagem sendo feito em outras obras, que você acha um negócio diferenciado interessante. Tá ligado? Eu sou assim hoje. Às vezes a parada não é tão bem feita, mas só de ser uma parada diferenciada. O autor tentou uma porra jogada maneira aqui, pá, eu já acho mais legal, dependendo de como é feito, sabe? Com o tempo a gente vai aprendendo a valorizar essas pequenas coisas. Não teve pro Zoro pra gente ver essa mudança final. Então o personagem ainda está em processo. Em processo de quê a gente não sabe, mas ele tá em processo. Mas teve o momento do Mihawk. O momento do Mihawk foi um momento... Tadinho, ele acha que vai acontecer o arco do Zoro, então. Então até agora em um ano. E aí, galera, um ano, hein? Um ano vai ter, hein? Um ano vai ter, hein? Cadê? Nossa senhora, é verdade, né? O ano era pra ser a ilha do Zoro, não foi porra nenhuma. Ah, tava... Isso é uma crítica aos personagens de One Piece, pô. Pra mim é o maior problema. Já falei 1000 vezes, repito aqui. O maior problema de One Piece, pra mim, é esse, mano. Pra mim, podia sacrificar uns trabalhos de personagens legais aqui e ali, dos arcos, pra valorizar o Chapéu de Palha, mano, que são muito mais importantes, velho. O Nando mandou um vídeo que eu peguei. Vamos ver o To Be Hero depois disso aí, mano. Vamos, depois você critica o Super Hero. mudança, que foi o momento em que ele percebe que ele é fraco. E ele precisa treinar pra ser forte, né? Só que assim, esse é o único ponto de virada e isso não muda o objetivo. Muda a escala. Isso me lembrou de sentir a fraqueza, me lembrou do Sabaldi, né? Que é um momento ali que quebra, que trabalha muito o Nossa, Luffy, essa né? parte é boa. Fica em pauta ali, ó. Todo mundo é colocado, né? Fica em pauta principalmente o Luffy, né? A tripulação dele, ele ser fraco, blá blá blá. Aí tem o flashbackzinho do Luffy com o Ace, o Sabo e tudo mais. Mas aquele momento ali já é um momento, né? O próprio Usopp tem uma parte, um momento nessa cena que eu sempre gosto de citar aqui, que eu acho incrível. O Usopp apontando o estilingue pro Kizaru, tá ligado? Eu amo esse take, tipo, é um quadrinho, assim, pá. No anime é uma cena, uma tomada, assim, pá. O Usopp apontando o estilingue pro Kizaru. Eu acho aquilo fantástico, mano. Nossa, essa parte, nossa, é muito Fantástico, bom, mano. Ah, E é um caralho, momento. One Piece Vai dizer que era isso aí muito não é bom. um ponto pro personagem do Usopp. Não cresce. Assim, não é um desenvolvimento, talvez, mas assim, não cresce o personagem do Usopp numa cena dessa, tá ligado? Tipo, impressionante, pô. Né? Ele tem uma ideia de onde ele tá, mas ele continua querendo ser o maior espadachim. Isso não afeta mais ninguém à volta dele, porque todo mundo fala, poxa, ele perdeu, mas que foda, continua. Mais ou menos essa atitude. Ou seja, o personagem do Zoro, nesse esquema, existem outros esquemas de construção de personagem, mas nesse esquema o Zoro não é um personagem tão bem formado quanto Ah, tá bom, não, aqui beleza, Nesse esquema ele não precisa funcionar, tá, foda-se. Em outro ele é. Whatever, galera. você acha. Por mais que a gente goste do Zoro, tem momentos foda, o design é foda, né? O cabelo verde é aquele negócio na barriga, parece Caralho. um só que o cara... Eles barram no microfone firme ali. O cara fez um som de Jedi ali, velho. É, Foda. ele puxou, sabe, de luz. Ele... Nesse esquema, o Zoro não é um personagem tão bem formado quanto a gente acha. Por mais que a gente goste do Zoro, tem momentos foda, o design é foda, né? O cabelo verde é aquele negócio na barriga. É igualzinho. Que Parece um foda. vagabundo, só que Lembrando que 11 anos atrás só tinha lançado o East Blue, galera. Tem um bagulho do One Piece pode estar equipe na tela do vídeo. Né? O cara mentindo pra caralho. O cara mencionou o Zoro treinando com o Mihawk no vídeo, não, mas tá no East Blue, galera. Tá no East Blue.
11 anos atrás, One Piece já estava em um ano, se sente velho. O cara é muito bom. As lutas são muito legais. Ele tem momentos emocionantes porque o Oda raramente erra. É foda, realmente é, muito bom. Só que ele é mal formado, ele é básico. E ele é deslocado. Sim, ele é super importante, ele é o braço direito do capitão. Beleza. Mas enquanto a Robin tem conexão com um monte de coisa da trama de One Piece, o Luffy, obviamente, é a base de tudo. A Nami tem conexão com o Arlong, e o Arlong é pivô de uma porrada de coisa. Até o Usopp é filho de um cara da tripulação de um dos 4 reis, sabe? Então, o Zoro, ele é de fora. Quem é esse mestre dele? Quem é Kuina? Qual é a relevância desses caras? Esse estilo dele tem a ver com alguma coisa? A única conexão que o Zoro tem com alguma coisa que não seja a tripulação é o Mihawk. O Mihawk Era pra gente ver mais disso em um ano, né? E o Oda botou num SBS, foda-se. Nossa Que é a melhor senhora, coisa que tem. O Oda merece um molotov na cabeça. O Oda tá pensando num pedala mesmo, cara. Ô, acorda aí, cara. Que isso, cara? Na moral, mano. Ai, cara, é seguido, né? O Ano, Egghead e Elbaf, né? É o Zoro, o Frank e o Sop, mano. O Frank não teve, né? Não vi Egghead ainda, mas falaram que o Frank não teve. O Ano, o Zoro não teve, a gente viu. O Sop tá cagado, guys, no Elbaf? Que aí eu já me mato logo. Já pode pulando. do Então. personagem do Já Zoro. pulo a janela aqui agora. Né? O Mihawk é a base de tudo que existe de legal no personagem do Zoro, né? No fim das contas. Então, é por isso que a gente fala que ele não é um personagem bom. Eu não considero um bom personagem de construção, de roteiro, de escrever o personagem. Não que eu não goste, eu gosto do Zoro. Mas ele não é tão bem escrito assim. Então se você ficou até o fim, eu espero que você tenha entendido que eu não tô só aqui... Tá bom, tá bom. É um vídeo bem decente pra época que ele foi gravado, vai. Ele só caiu na falácia, mas de resto ele comentou direitinho, assim. Articulou legal, né? Falou aí, o Zoro é um personagem legal, a gente gosta e tal. Ele só não é bom dentro desse formato. Tá, ok. Então, pra um vídeo de 2014, tá bom. sendo hater, de não gosto do Zoro, o Sop é melhor. Não, o Sop nessa construção, por exemplo, ele falha em alguns aspectos também. Ele O não é Sop tão é outro interessantíssimo também. bem escrito quanto a Nami, que é uma baita de uma personagem. Não é essa questão, não é que eu sou hater, eu gosto pra caralho de One Piece. Mas o Zoro, escrita básica de construção de personagem, ele falha, pra mim, na minha avaliação, em praticamente todos os aspectos da base teórica que eu conheço. Se você tem alguma outra base teórica, por favor, Pronto, tá lá. Tá videoquest.com.br vendo aí, ó. Aí, ó. É um vídeo interessante. e coloque lá. Datado, né? Hiperdatado, mas interessante. Tá bom, serviu aí o ponto.